Bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado ao longo da sua preparação para a prova de residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou médico ginecologista e obstetra, sou professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô com um convidado, Lucas Viana. Todo prazer é nosso. Lucas Viana, sou médico nefrologista e professor também da MedCell. Vamos trocar uma conversa boa aqui hoje, hein, cara? Hoje vai ser muito bom. Hoje a gente veio conversar sobre o uso da metodologia ativa, que tanto a gente fala da metodologia ativa e que às vezes, quando a gente usa esse termo, né, metodologia ativa, o pessoal fica, tá, mas afinal, né, o que é metodologia ativa? Que diabo, né? Porque é aquele tipo de coisa, né? Quase coco de índio, né, cara? Todo mundo fala, mas tá, e como que, onde que é isso aplicado, né? E é o que a gente vai trazer aqui. É o que a gente vai trazer, porque às vezes a gente explica, né? Tem que estudar por metodologia ativa, não por metodologia passiva, mas às vezes fica uma coisa meio abstrata, né? Fica aquela coisa assim, puxa, tá, mas o que realmente eles querem dizer, né? E como que eu trago isso para minha prática, para minha preparação, né? Perfeito. Aí para a prova de residência. Perfeito. Então vamos lá. Cara, eu acho que assim, eu gosto de começar pela forma melhor de se aprender. A melhor forma de se aprender é fazendo o que a gente tá fazendo aqui, né? Ensinando, pegando, ensinando. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor, definitivamente. Por quê? Porque você vai passar pela metodologia ativa. E com um plus. Você vai ter que passar por ela e conseguir entregar para quem está do outro lado da melhor forma possível aquele conhecimento. Então, o que significa isso? Pela necessidade de transmitir o conhecimento, você tem uma necessidade de aprender ele da melhor forma possível. Por isso que eu costumo brincar, cara, que ensinar é uma metodologia ativa também, né? Mas, obviamente, para a gente fazer isso de maneira em massa, em grande volume, no dia a dia, para quem é medicina e está se preparando para a prova, não é viável, né? Digamos, o cara ensinar tudo para alguém o tempo todo, mesmo porque isso exige um tempo de preparação a mais que acaba batendo aí na barreira da eficiência. Mas para isso a gente tem outros métodos, né? Que não só o ensino. E é o que a gente tenta fazer aqui. Se a gente for pegar, assim, uma perspectiva histórica, né? Como é que era ensinado medicina há um tempo atrás, né? E que era considerado como um método eficaz. Perfeito. Era o famoso, vamos dizer assim, a caixa de sardinha, né? Basicamente, a informação tá aqui, eu tô entregando ela para você daqui. Então, uma metodologia tradicional, expositiva, e que, cá entre nós, assim, funciona. Poxa, a gente tá falando aqui, a gente aprendeu com muitos dos nossos mestres aí que aprenderam na metodologia tradicional, que era quando tá ali em sala de aula, né, com o professor, ele recebia, entregava-se para ele ali a informação, né? E quando ele estava sozinho em casa, o que ele tinha era o bom e velho livro. Então, o livro entregava a informação para ele. Agora, quando eu falo que funciona é porque, sim, é uma forma de ensino, né? Mas aí a gente bate na questão de eficiência. Tá, essa informação, nesse tempo que foi feito, quão eficaz ela é? Quanto tempo ela vai durar, né? Nesse mesmo tempo, se você tentasse aprender isso de forma diferente, como que isso seria entregue para você? Então, saindo daquele modelo flexneriano, clássico e tal, para uma coisa mais assim, aqui a gente está falando de métrica, de entrega, do que funciona, né? E dentro desse do que funciona, o que acabaram vendo é que aquilo que parecia que era mais, vamos dizer assim, tangível, clássico, simples, que é a entrega direta de informação, se mostrou ineficiente, logo que começaram a estudar essas outras chamadas metodologias ativas, né? É que a metodologia passiva era isso, né? Na verdade, o aluno era considerado como meramente um receptor, né? Então, ele acabava assumindo uma postura muito receptiva, né? Que ele acabava ouvindo as informações ou então, às vezes, lendo num livro, né? Às vezes são aqueles livros gigantes de medicina, né? Não, você precisa ler esses livros clássicos aqui e que às vezes a gente sabe que não evoluía, né? A gente começava a ler, assim, às vezes, grandes tratados, assim, e rende. Eu lembro de eu estudando clínica, assim, sabe? Em livro grande, assim. Cécio, Harrison. Cara, eu lembro, assim, ó, que eu pegava o Cécio e começava a ler, assim, um capítulo lá, Insuficiência Cardíaca.
Quando eu já tava exausto, não aguentava mais, eu tava na epidemiologia. Aí você fala, pô, cara. Eu tinha lido a introdução e a epidemiologia, eu disse, meu Deus, eu já não aguento mais e eu tô na epidemiologia. Então, assim... Meio ineficiente, né? A gente vê que não era eficiente, né? Porque acabava que a gente tomava uma postura muito de só receber a informação. E não é, né? Na verdade, a educação, ela é uma construção ativa, né? Perfeitamente. Então, assim, a gente tem que receber a informação. Óbvio que receber a informação é importante, essencial, né? É essencial, mas você precisa ir construindo a informação em cima daquele problema que te apresentam, né? Muito bem, a ideia é básica. Então, essa é a ideia da metodologia ativa, né? De você entender o problema, né? Para depois a gente construir o conhecimento em cima desse problema que foi apresentado. Perfeito. Pode receber muita informação de forma passiva? Pode, né? Mas depois de juntar essa informação de forma passiva, você vai construir de uma forma ativa e isso realmente vai solidificar mais. Com certeza. É o objetivo. É aquela história, né, cara? Assim, a gente tá falando aqui de aprendizado. O que no nosso cérebro aqui é o aprendizado? Ele tá basicamente no córtex, né? E pra gente aprender qualquer coisa, a ideia é que essa coisa tem que passar pela consciência, por mais abstrata que seja essa coisa chamada consciência. E para passar alguma coisa pela consciência, ela tem que te apreender, tem que te segurar a atenção. Então, a metodologia ativa é muito baseada teoricamente, né? Teoricamente, porque a gente vai falar aqui de dados mesmo, porque a gente fica falando só de teoria, a coisa fica pouco tangível, mas existem dados bem claros e por isso que houve essa mudança na forma como a gente aborda o ensino e a aprendizagem. Mas a ideia é que quando você gera atenção, ali você começou a aprender. Então, toda vez que você vai resolver um problema, como você estava falando, né, Jader, você necessariamente tem que entregar atenção para aquilo. Não tem como ser diferente de quando você só está recebendo informação. Porque aí você não tem uma forma, vamos dizer assim, que vai te validar o tempo inteiro a sua atenção para garantir que ela esteja ali naquele momento, né? Quantas vezes a gente não terminou de ler parágrafos e parágrafos que você para e fala, o que eu acabei de ler? Né? Porque a leitura ela acaba entrando numa parte mais, vamos dizer assim, automatizada da nossa capacidade cognitiva, né? Você, de tanto ler, você vira uma máquina de ler, mas não necessariamente isso vai te trazer a informação, né? Então eu acho que muito do PBL e das outras metodologias ativas vem daí, cara, com certeza. Quando que a gente começou a falar em metodologia ativa, né? Na verdade, se começou a se plantar essa sementinha aí, e que aqui na Medcel a gente usa muito aí esse estudo como base, num estudo que foi publicado, né, com estudantes de medicina da Universidade de Massachusetts, que eles analisaram o desempenho, né, desses alunos no USMLE, quando era a metodologia tradicional, né? E depois ali de 1994, que foi logo que eles começaram a introduzir, né, o ensino baseado em problemas, né? Que nem era metodologia ativa ainda, era só um PBL por enquanto, sim, né? Sim, perfeito. Que era o Learning Based Problems, né? Que seria o aprendizado, né, baseado em problemas. E aí, depois, em meados dos anos 2000, eles publicaram esses resultados de forma retrospectiva. Perfeito. Acho até que a gente pode lançar na tela aqui pro pessoal. Coloca aqui, né? o pessoal vê a diferença que é aquela questão, né, Jade? Assim, é uma diferença visível, como vocês podem enxergar aí, né? É gritante e sustentada, não foi uma coisa eventual, né? Então, assim, aqui a gente tá falando justamente disso, de métrica, de dado, de objetividade, né? Então, objetivamente, o que a gente está vendo aqui, né, nesse estudo, a gente vê mudança de resultados. A gente não está falando aqui que simplesmente é mais prazeroso ou é mais interessante ou fazendo um monte de discurso aqui baseado em teoria, que a gente trouxe aqui uma base teórica, né? A gente está falando de resultado, né? Na prática, vida real. E viu como, assim, com esse gráfico a gente já consegue ver, assim, o quanto subiu, né, a métrica de acertos, né, num exame que é difícil, né, que é o exame lá dos Estados Unidos, super difícil. Haja picuinhas. E é um exame que, assim, é diferente, muito diferente das nossas provas de residência, né, porque aqui cai as 5 áreas da medicina. Lá vai o básico, cai o básico, cai bioquímica, histologia, sabe? Cai aquelas coisas, assim, cai o ciclo de Krebs, né? Literal. Então já viram, assim,
Literal. assim, ó, que as coisas poderiam ser piores. Piruvato né, desidrogenase, meu irmão. Então, assim, eles viram que aumentou muito aí o número de acertos, né, para mais de 230 questões, né, e foi um crescente, né, aumentando cada vez mais. Então, justamente porque eles começaram a usar o PBL e depois foram cada vez aumentando mais o nível, né, de deixar o estudo mais de metodologia ativa mesmo, e hoje a gente vê realmente, né, que o desempenho ele tá cada vez maior, porque as universidades praticamente todas, né, só usam aí metodologia ativa. Por mais que a gente queira sentir que nossa atual, vamos dizer assim, galerinha é mais inteligente do que o povo do passado, somos humanos todos, né? Somos humanos todos. Mas basicamente a gente tá num sistema diferente, é isso. Exatamente. Exato. Então, a metodologia ativa, que é basicamente a gente partir dos problemas, né? Trazer esses problemas, trazer as questões, que na verdade o nosso problema, quando a gente fala de prova, o problema é a questão, Obviamente. né? Não é o caso clínico, né? Obviamente. Na faculdade, claro, a gente estuda ali o caso clínico. Na prova, quando a gente está se preparando para a prova, o nosso problema são as questões. Então, assim tem que ser. Esse que passa a ser o problema quando a gente está se preparando, que é o nosso foco aqui na Medcel. Então, a gente vai trazer as questões, a gente vai trazer o problema e o objetivo não é a gente ficar batendo cabeça, né? Ficar olhando para a questão ali mas que questão difícil, eu nunca vou conseguir acertar isso. Não, o objetivo é você entender, né, como que cai nas provas, o que eles gostam de cobrar, o nível de profundidade, né, daquele tema na questão da prova, e aí baseado nisso, né, você vai estudar o tema, você vai prestar atenção no que você for ler, na aula teórica, no restante das questões que você vai fazer, né, porque às vezes uma questão ela vai te ajudar a responder outra, e depois amarrando bem tudo isso, né, você vai aprender o próximo passo, que é extrair os conceitos matadores. Perfeito, né? cara, é isso aí. E Eu gosto muito de fazer uma comparação com finanças, com o mercado financeiro e PBL. Mais ou menos assim, talvez você vai pensar assim, esse cara é um maluco, né? Mas não, é mercado financeiro e PBL, saca só. E quando você vai fazer qualquer tipo de investimento em mercado financeiro, tem uma coisa que chama custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade básico, assim, de qualquer ativo? É você colocar lá na taxa Selic, lá, no CDB de liquidez diária, beleza. Isso aí é o que, se você não estiver fazendo nada, é o que você já está fazendo. Então, era o esperado mínimo, né? Vamos chamar isso aí, esse é o estudo tradicional, esse é o mínimo. É o mínimo de eficiência que você atingiria. Então, tudo que você conseguir acima disso aí de eficiência, você está tendo um lucro de fato em relação àquilo que você teria fazendo o básico. Então a ideia é essa, é a gente tentar otimizar baseado nos problemas que vão trazer a atenção do aluno para aquilo que realmente importa e gerar uma memória de longo prazo e que de fato vai funcionar para ele na prova. Porque na prova você tem que recobrar memória. Então, memória de longo prazo é a palavra aqui. Então, essa aqui é a brincadeira que eu faço. Custo de oportunidade. Você está fazendo uma coisa que o custo de oportunidade, vamos dizer assim, é o mínimo, não é bom. Simples. Muito bom. É acima disso. Bom. Gostou? Adorei. Analogia. Vocês viram que isso aí é papo de rico, né? É papo de quem, quem é investidor. Agora, infelizmente, eu tô só na minha reserva de emergência. O GO aqui, ó, ele fica só olhando assim de longe. Vai nessa. Tem que fazer muito plantão aí. Muito bom, achei muito bom, assim. Acho que é essa comparação mesmo, Lucas. Quando a gente fala de medicina, é exatamente essa comparação. E você não tem todo o tempo do mundo, né? Não tem. Você tem que fazer o melhor uso daquele tempo que você tem. E a gente tem as métricas, a gente tem os dados, né, que nos mostram isso. Então, assim, não tem por que a gente ir no achômetro, naquela coisa subjetiva, né, da gente querer achar que o meu jeito vai ser assim e vai ser melhor. Não, existe uma métrica, né, que te diz qual que é a melhor forma. Em pleno século XXI, não tem por que você ficar no analógico quando você sabe que o digital pode te otimizar o seu rendimento, né? O que você entrega ali de fato. Então, conceituando bem direto, assim, o que é metodologia ativa, né, e como é que a gente usa, né, ela para que o Mediciner ele realmente tenha um aprendizado muito mais robusto, né, muito mais sólido, para que ele tenha melhores resultados na prova. Então, qual é o conceito, né, de metodologia ativa em preparação para a prova de residência? Perfeito. Então,
Quando a gente fala ativo, o ativo tá justamente ali em cima de quem tá aprendendo, né? Tem várias formas de se você executar isso, mas todas elas chegam num lugar comum, que é a pessoa tem que ter um esforço para chegar naquele dado. Então, o mais básico para provas, especificamente falando, é um estudo baseado em questões. Por quê? Porque a finalidade são as questões, são os acertos. Agora, além disso, que isso você pode fazer com qualquer folha, com um monte de questão impressa, né? Você precisa, de fato, fazer essas questões serem otimizadas para aquele seu objetivo e para aquela sua eficiência já demonstrada em testes prévios. Então, como é que você faz isso? Hoje, através de algoritmos, né? Que vão desenhar o que você precisa, quando você precisa e vão te ajudar a revisar o que você precisa o quanto antes você precisa. Então, isso, se você for fazer sozinho, você consegue, você pode até conseguir, mas você vai gastar muito tempo operacional que você poderia estar adquirindo informação. Então, isso aqui a gente entrega, por exemplo, dentro da Medcell, isso aqui você recebe isso de uma forma automática, fluida. Você vai receber isso de bandeja e focado no que você quer. Então, não, Lucas, eu tô focado em tal e tal e tal prova, minhas taxas de acerto são essas, em tais temas e tal, etc. Ok, você não precisa falar mais nada. Aqui, ó, tá entregue para você o que você precisa fazer agora, né? E daí, inclusive, a parte do estudo mais próximo ao tradicional, que é das aulas, dispositivos, você vai conseguir focar naquilo que você precisa, naquilo que tem mais prevalência. Então, é isso, basicamente é isso. Eu acho que, assim, quando a gente traz esse conceito de estudar por questão, né, realmente a gente gira a chave, a gente muda, né, aí a forma tradicional de estudar. Então, assim, vamos dar um exemplo bem prático, né? Digamos Bora. Que, assim, o cara vai lá e vai estudar pediatria, vamos lá, né? Doenças exantemáticas, Perfeito. Que é um tema clássico de pediatria, Perfeito, né? Perfeito. Aí o cara vai lá e pensa, tá, eu vou assistir a aula primeiro para eu entender o tema. Tá errado. Começou errado. Já começou no caminho, vamos dizer, o antigo. O antigo. Então, assim, ó, vamos pra questão. Ah, não, mas como assim? Assim eu vou pular a etapa. Calma, né? Lê as questões primeiro. Não precisa ler todas as questões. Pega uma amostragem. O sistema, o algoritmo vai te dar questões. Tá? 5 questões. 5 questões já tá ótimo, né? Aí você vai ler ali, opa, aqui tá falando em um exantema de aspecto rendilhado. Gente, o que é isso, né? Opa, esse aqui tá perguntando o nome lá dos vírus, né? Parvovírus B19. Não sei qual que é o que o parvovírus B19 faz, né? Aí você já começa a ficar meio ansioso de ler, mas não é esse o ponto, né? Uma leve angústia. Uma leve angústia. Na verdade, o objetivo é te tirar da zona de conforto, do status quo. Simplesmente. Né? Exatamente. Que é aquela zona de conforto. Então, assim, tem que sair. Você tem que sentir esse desconforto inicial, né? De que você não sabe, né? Para que você busque essas informações depois na aula, né? Ou no material texto, né? Então, assim, definitivamente você vai primeiro ter o contato com a questão. Não é para acertar a questão, é para você realmente ver como que as instituições cobram. Ah, Jader, mas ali para mim apareceu questão da Higgs do Rio Grande do Sul. Não vou fazer prova no Rio Grande do Sul. Muda, né? Você pode mudar. Olha, eu quero só Ceará, por exemplo, né? Eu quero só Goiás, né? Eu quero só Amazonas. Você vai ali e você coloca, né? As instituições ou as regiões ou estado do Brasil que você quer, né? E aí, então, vai aparecer aquela amostragem daquelas questões. Perfeito. Não precisa acertar. Você depois vai para a aula, né? Pode ir para a aula teórica, pode ir para o material texto, que não precisa ser longos tratados, né? O que a gente traz... Nem deve. É o básico, né? Assim, aquilo que realmente precisa saber para a prova, né? Então, assim, não tem nada de encheção de, né? Ah, o estudo tal mostrou tal coisa, o estudo tal mostrou outra. Não, isso não chega a lugar nenhum, né? A gente vai dizer assim, ó, o resultado é esse, ponto, né? Perfeito. E aí, com isso, você já vai, no momento que você estiver consumindo esse material teórico, você vai lembrar, opa, parvovírus B19, né? Opa, tá, então o parvovírus B19 apareceu aqui no eritema infeccioso, né? É a alface esbofeteada. Aí o cara já pensa, né? Opa, peraí. E o professor já faz uma brincadeirinha na hora, pensa, né? Face esbofeteada, pá, né? Parvovírus B19, porque pá, né? Então... já entra o mnemônico. Já entra o mnemônico. Então, opa, tá. Então aquela questão que eu não tinha a menor noção quando eu li no início...
já fez o gatilho, já fez a conexão ali na aula, né? Então, assim, ou no material texto, quando você for ler, né? Ou em outra base teórica, né? Não, eu prefiro flashcard. Beleza, pode ser também, né? Tudo isso vai ser apresentado para o aluno. E aí, junto com isso, ele vai voltando para a questão e as duas coisas vão se retroalimentando, né? O banco de questões com a base teórica. Perfeito. Então, essa retroalimentação vai fechando, né? Vai juntando, vai conectando. E aí sim a gente está conseguindo construir aquela base ativa de conhecimento. E não aquela história de ficar, né? Primeiro ver todo o material teórico, né? Depois só faz questão. Claro, funciona, mas assim, a métrica... A custo de quê? Os estudos já estão aí, o estudo de Massachusetts foi um belo exemplo, né, de nos mostrar que assim, ó, tá ali o resultado que funciona melhor se você fizer de uma forma ativa. Né? É aquela velha história, né? Estudar muito não é estudar bem, né? E aqui a gente tá falando de estudar bem, ou seja, melhorar a sua eficiência, no mesmo tempo ter mais resultado. A ideia é essa. E o terceiro ponto, né, Lucas, da metodologia ativa, que eu acho que é super importante, assim, a galera que tá nos ouvindo aí, é que precisa ter métrica, gente. Assim, tem que ter um número, tem que ter número de questões que você tem que resolver semanalmente. Esse tema aqui é um tema importante. Falamos de doenças exantemáticas como exemplo, um tema super importante de pediatria, né? Apesar de ser um tema relativamente fácil, às vezes ele pode te enrolar na questão, né? Então, assim, tem uma métrica de questões de doenças exantemáticas que você tem que fazer, que você tem que resolver. Existe já esse tipo de estudo, o algoritmo já foi alimentado com essa métrica, com essa informação, e o sistema vai te mostrar, vai te trazer, né, o número de questões sobre aquele tema que você precisa resolver para alcançar um bom resultado. E não só isso, né? Ele vai identificar o que você está conseguindo entregar dentro daquele tema e desenhar ali o que está sendo entregue para testar você, de maneira a otimizar ao longo do tempo o que você gera. Então, tem essa parte do feedback também, né? Então, não só a meta, vamos chamar aqui de micrometa, para atingir a maior meta, que é a aprovação. Tem micrometas ali que são baseadas em intervalos de tempo, semanais, por exemplo, mas também o feedback. Tipo, o cara aqui, ele tá indo bem, mandando bem nisso, não tá indo tão bem naquilo, e aquilo tem tal prevalência. Também, o algoritmo vai entregar melhor para isso, né? Vai melhorar a eficiência do estudo. E um outro ponto que eu acho super interessante, assim, é que existe também o que a gente chama de revisão programada, que também faz parte da metodologia ativa, né? Porque, às vezes, a gente, na metodologia passiva, era aquela coisa, você aprende aquele tema, né? Passa por aquele tema e acabou, né? Então, assim, já consumi todas as questões, já assisti toda a aula, já vi o material texto, acabou. Não. Tem temas médicos que a gente sabe, né, e o próprio algoritmo, o próprio sistema já foi alimentado com esses dados dos temas médicos que são mais esquecidos, né, e aí, então, o sistema vai estar sempre lembrando, né, naquele tempo que geralmente é o tempo gatilho do cérebro de esquecer, perfeito, né. Perfeito. Na minha área, o tema clássico, que é o mais esquecido, é o ciclo menstrual, né, é aquela aula que você assiste a primeira vez e aí você pensa, nossa, sei tudo, aprendi tudo, né, e o tempo, a métrica que a gente tem aí, né, que os estudos nos mostraram é 2 semanas. Em 2 semanas você já esqueceu. Então, assim, se você não rever. Então, depois de 2 semanas que você consumiu ali aquele conteúdo do ciclo menstrual, o algoritmo vai te lembrar. E uma coisa importante, né? Tem que assistir de novo, tem que revisar de novo. Como é que você quer revisar? Vamos só fazer questão. Agora, com 2 semanas, você fazendo questão, você relembra aí o tema na sua cabeça. Errou muita questão, acho que vale você assistir a aula de novo, né? Então, o sistema ele vai estar te dando esses feedbacks o tempo todo. E uma coisa crítica nesse sentido que você falou, quando você fala aqui de uma revisão programada, a gente está falando aqui que é usar o timing perfeito. Por quê? Se você deixa muito tempo correr, aquilo que você tinha adquirido de informação que era crítica, que era essencial, você vai perder muito dela. E aí é quase como que estudar novamente do zero. Então, realmente, esse timing é essencial nesse modelo de revisão espaçada, né? Isso aí é crítico.
E o objetivo é justamente esse, né? Que as coisas todas se retroalimentem, né? Então, assim, se a gente tem 4 pilares, os 4 pilares básicos da metodologia ativa, que são, então, estudo por questões, essa é a base principal, Com né? certeza. Depois, a base teórica, Claro. né? Que tem vários formatos de base teórica, mas o dashboard de desempenho, né? E as revisões programadas não são coisas, são 4 pilares, mas que se Com ligam, certeza. né? Que eles acabam tendo aí essa interconexão entre eles, porque uma coisa depende da outra, Com né? certeza. E uma coisa surge da outra. Com certeza. Então, com base nisso, né? Com base nesses estudos, nessas métricas, é que a gente, depois de muito trabalho, assim, acho que há várias mãos, né? Infinitas. A gente conseguiu chegar a essa conclusão, né? E poder trazer para os nossos alunos aí esse formato, né? De aprendizado. Com certeza. Eu costumo falar que aprendizado, você aprender alguma coisa, realmente assim, pro longo prazo, uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. Você vai ter, assim, 3 pontos principais. Então, é o emocional, aquilo lá de fato te tocar emocionalmente. O organizacional, aquilo lá tá apresentado para você de uma maneira que facilita a parte cognitiva sua. E a repetição. Isso aqui é a memória de longo prazo, né? Então, se você for olhar a estrutura geral, por exemplo, do que a Medcell oferta, né? É basicamente isso. Então, você gera o problema, que gera um envolvimento emocional. Você mostra para ele como que aquilo é do ponto de vista técnico, trazendo exemplos, trazendo uma pegada realmente mais lúdica, que são as nossas aulas, os modelos de aulas. Depois você vai lá e vai pegar isso aí e levar para o dashboard. Então, realmente ali tornar aquilo mais organizado e estruturado para o que ele precisa. E, por fim, revisar. É isso que gera memória de longo prazo. Por isso que é tudo interconectado, não é uma coisa solta, né? E outro ponto que eu acho que é super interessante, assim, é o que a gente implementou aí a partir de 2023, que é o que a gente chama de rota de aprovação, que é justamente você focar naquelas instituições que você quer. Então, assim, o cara vai fazer prova lá em 2025, né? Mas, assim, ele já sabe, né, que ele vai fazer PSU Minas, né? Ele vai fazer as instituições de Minas, mas ele quer também fazer Enare, por exemplo, né? Então, assim, ele vai colocar ali, olha, Enare, mais o PSU Minas, mais algumas outras instituições ali, né? E aí o próprio sistema, o próprio algoritmo vai montar, né, baseado naquilo que ele quer, vai montar assim, um cronograma daqueles temas que mais caem naquelas instituições. Perfeito. Então, assim, se o cara, por exemplo, vai fazer uma prova no PSU Minas, não cai no PSU Minas dentro de GO, não cai distopias genitais, por exemplo, né? Então, assim, que é um tema que é difícil de aprender, assim, né? Então, você gastaria um tempo fazendo aquilo para ficar pronto para prova que você nunca vai encontrar. E aí você vai dizer assim, tá, mas eu queria aprender porque é uma coisa que eu nunca aprendi. Tá, mas nas instituição que você vai prestar prova, não cai. A gente já tem o sistema alimentado com essas informações. Você está aqui para resolver um problema bem claro, é a aprovação. A gente tá focada nisso. Tem que ter uma clareza de objetivo. Então é isso, obviamente. E aí o próprio sistema ele consegue montar isso, né? Então, assim, dentro das 5 grandes áreas médicas, o sistema consegue te dizer, né, quais são aqueles temas por ordem de prevalência do que cai nas provas que você quer, o que você realmente precisa estudar, né? Com certeza. Então, uma coisa que a gente, como médico, a gente não dá muita bola, que é a parte do operacional. O operacional. A gente não dá muita bola durante nossa formação. Porque depois que a gente sai da formação, o operacional passa a ser pesado pra gente. Mas na nossa formação, nós temos um operacional que seria atribuível. E é tudo isso que a gente está falando. Então, imagine se você tivesse alguém para lá e organizar tudo para você. Quais questões caem nas instituições que você quer, quais são as que você mais erra, quando você tem que revisar elas. Imagina ter essa pessoa dedicada só para você. Pois é, não precisa ser uma pessoa. Pode ser um sistema, um ecossistema. Então, essa é a ideia, para gerar resultado. Então é isso aí, basicamente, que a gente tá falando. Excelente, sobre isso, é isso aí. Gente, super obrigado aí pela participação de vocês. A gente tá assim, porta 100% aberta para vocês conversarem com a gente, trazerem dúvidas, questionamentos sobre o que a gente debateu aqui, sobre esse bate-papo que a gente fez e também sobre algum outro tema que vocês queiram nos sugerir pra gente. Por favor, a porta tá 100% aberta. De novo, né, o nosso trabalho é realmente dar esse apoio, né, para vocês e ensinar, trazer para vocês aquilo que tem de melhor, aquilo que a gente estuda, aquilo que realmente a gente refina aí cada vez mais nas nossas entregas.
Perfeitamente. Obrigado, gente. Até uma próxima. Até mais.